Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, beleza? Bispo Vladimir, nessa noite especial, hoje dia 24, né? Hoje vamos lá, oh glória a Deus, abril, dia 24, né? Abriu as portas para avivamento. Eu sou o Marques, né? Deve ser o Felipe Marques, né? Deve ser, né? Pablo Girardi, eu sou o Marcos, isso mesmo, forte abraço, tamo junto nessa pegada, tamo juntos nesse momento especial, já entrando na noite do dia 24, esse dia abençoado. Renato Pinguim tá firme e forte, vamos entrando aqui, hashtag a fé vence o medo, Francisco Viana, pode entrar Francisco Viana, Francisco Elvis, qual é o tema de hoje, né? O tema de hoje eu vou começar a falar nesse período agora, né, sobre livro de Salmos, né? O livro de Salmos, eu vou começar, inclusive tem uma palavra nossa, há um tempo atrás eu falei sobre o Salmo 1º, eu vou começar a discorrer pelos salmos mais lidos e mais apreciados da Bíblia, né? Falaremos hoje sobre o Salmo 1º, Salmo 23, Salmo 43, Salmo 121, né? Salmo 127, Salmo 150, tem muitos salmos, Salmo 46, né? Muitos salmos, Salmo 27, tem muitos salmos, né? Maravilhosos, né? José Carlos Alberto, acho que é o José Carlos, meu querido, tudo bem? Né? Nosso grande amigo, companheiro, foi um dos nossos discípulos lá na célula da irmã Ilma, né, cara? É isso lá no Rio de Janeiro. Quanto tempo, pelo menos, meu pai, quanto tempo, Zé Carlos? Isso. Eu converti em 77, aí você chegou um pouquinho depois. Tem uma estrada, pelo menos acho que uns 40 anos atrás. Né? A gente pode falar muito da nossa idade, não, tá? Então eu vou estar falando com você sobre salmos, né? A Salmo 91, que é o salmo lido nesse período de coronavírus, né? De vírus, né? Comunavírus, vírus chinês, né? O salmo tá sendo, o salmo, é o hit parade, né? O salmo mais lido nesse momento. Eu queria que você pudesse abrir, né, a sua Bíblia lá no Salmo 1º, né? O Salmo 1º é o salmo inspirativo para a noite de hoje, diz assim, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, antes, né, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem ele é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz, feliz é o homem, né? A palavra bem-aventurado significa o homem que encontrou o veio da presença de Deus, o homem que encontrou a vitória na casa de Deus. Diz assim, e não, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ele não anda através do conselho dos ímpios, nem se detém, quer dizer, não para no conselho dos pecadores, né? E nem se assenta onde? Na roda dos escarnecedores. Olha só, ele não tem aconselhamento com os ímpios. A palavra ímpio significa sem fé, né? Ele não se detém, né? Nessas pessoas. Ele também não anda no caminho dos pecadores e não se assenta na roda daqueles que escarnecem da fé. Não senta na roda dos escarnecedores. E a Bíblia fala, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Né? Olha só, antes ele não faz isso. Né? Não adianta você não fazer. Né? Não adianta você não se envolver. Você tem que fazer outra coisa. Ele fala, né? Antes o seu prazer, né? O prazer aqui significa desejo, regozijo, vontade. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Olha só, antes o seu prazer, ele não senta, ele não ouve, ele não se detém nessas três gradação ou que degradação para baixo. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Olha só, na lei do Senhor. E na sua lei, que é a palavra de Deus, e na sua lei ele medita de dia e de noite. O que é meditar?
né? Na época que eu converti, né, Zé Carlos? Essa época era uma época boa. Era a época que você, nos discipulados, você era orientado em memorizar, né? Na nossa época mais atrás era decorar, né? Mas a palavra certa é memorizar. O que significa memorizar é você guardar na sua mente, na sua memória, no seu inconsciente, no seu consciente. Jesus fala assim: a boca fala daquilo que está cheio o coração. O coração ele é interligado com a sua mente, né? Mentoria, pensamento. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita. Agora de dia, já foi, agora é noite. Ele medita de dia e de noite. Meditar é pensar, né? Os animais, tem animais que eles ficam ruminando, né? Quais são os animais que ficam ruminando? O boi, já viu o boi? Ele pega, né, o pasto e ele fica, né, mastigando, ele fica, né, ali, ele fica tirando todas as seivas e todos os nutrientes, né? O que é um ruminar no sentido profético? É meditar. Ele medita na sua lei, e na sua lei o quê? Na sua lei medita de dia e de noite. De dia já foi, agora é a noite. Aí a Bíblia fala assim: e ele também é comparado, né? Aí o que? Uma metáfora. Ele é comparado como uma árvore plantada junto à corrente das águas, e que no devido tempo dá o seu fruto. Então ele tá plantado, ele tá imerso, ele está mergulhado na corrente das águas, né? Ele está dentro da corrente das águas. E a Bíblia fala: e no devido tempo ele dá o seu fruto. Ele não dá o fruto antes e também não dá o fruto depois. Ele dá no time. A palavra tempo na Bíblia, no Novo Testamento, né, é cronos, cronologia, cronômetro, né, relógio. Só que também existe a palavra kairos. O que é kairos? É tempo, mas aí é o tempo kairos de Deus, é o time, é o tempo de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio, né, na plenitude do tempo. Ele não veio no cronos só, ele veio no kairos, ele veio no tempo certo. Eu e você aceitamos Jesus no tempo certo, no momento certo. Nós estamos servindo a Jesus no momento, né, na cronologia, no nosso tempo, e nós estamos vivendo, né, o que é o kairos? É a interseção da vontade de Deus que cruza com a nossa vontade. Olha só, importante para esse tempo. Ele medita na sua palavra de noite, e ele é comparado com uma árvore, e no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcham, né? Ele dá fruto. Normalmente quando uma árvore dá fruto, as suas folhagens, ela perde o vigor, ela perde o verdor. Aí entra o período, que é o período, né, antes do inverno, né, vem o outono. O outono é o quê? É o momento das folhas caducas, elas caem, caducar cai. Já o cristão não. E a Bíblia fala que as suas folhagens não murcham, e tudo quando ele fizer é bem sucedido. Deus te chamou para você ser, nós sermos uma pessoa bem sucedida. Sabe o que é isso? É esse momento que você está vivendo, momento de fé, momento de amor e momento de esperança. Aí ele fala assim: já os ímpios, que são os ímpios? São aqueles que não creem em Deus, são aqueles que não têm fé em Deus, né? Não são assim. São comparados, porém, à palha que o vento dispersa. Por isso os perversos, que são perversos? São aqueles que andam em perversão, em perversidade. Por isso os perversos não prevalecerão no dia que Jesus voltar. O que é o dia de Jesus voltar? É o dia do juízo. O que é o dia do juízo, bispo? É o dia do julgamento. Mateus 24 fala sobre isso, né? Que Mateus fala sobre isso? Ele fala do princípio das dores, ele fala do levantamento do anticristo, ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, mas aquele que fizer a vontade de Deus, aquele que perseverar na vontade de Deus, será salvo. Olha que interessante. Então, a perversidade, o perverso, ele não vai prevalecer no juízo, nem os pecadores na congregação do justo.
Ele não vai ter acesso à nova Jerusalém, à nova Jerusalém. Ele não vai ter acesso. Né? Jesus fala, fora vai ficar os cães, vai ficar, né, os bêbados, os adultos. Jesus fala, vai ficar tudo fora. Porque tiveram a oportunidade de meditar na parte de ter acesso. Eu e você temos a oportunidade de ter acesso. Então, se nós temos acesso, nós vamos entrar na presença de Deus. Depois, pois o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece os nossos caminhos. O que é o caminho primeiro do justo? O caminho do justo é aquele que entendeu que foi justificado por Jesus. Romanos 5:1 fala assim, justificados pela fé, temos, ou tem uma tradução, temos ou tenhamos paz com Deus. Por que paz com Deus? Porque antes nós éramos atormentados com o inimigo, agora nós encontramos Jesus, nós temos paz com Deus, paz com o Senhor. Maravilha! Olha só, né? O justo, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio vai perecer. O que é perecer? É sofrência, é sofrimento. Então, esse período que nós estamos juntos, eu vou falar muito sobre Salmos. Salmos vai fortalecer o nosso coração. Salmo é coisa viva. Salmo é coisa, né? Você abre a palavra, você vê que o salmista, ele teve essa experiência. Ele meditou, ele guardou. Ele foi comparado com uma árvore plantada junto à corrente das águas. E no devido tempo, ela deu o seu fruto. Ela frutificou. E a Bíblia fala que o justo vai frutificar o quê? A 30, a 60 e a 100 por 1. Eu e você, apesar dos problemas e das dificuldades, apesar das pressões, apesar de toda a malignidade, apesar das más notícias, nós vamos prevalecer nesse tempo. Porque esse tempo é o tempo que Deus tem nos dado para crescimento e para frutificação. E a Bíblia fala, tudo que Ele fizer vai prosperar. Essa é a palavra, querido, para a minha vida, para a tua vida e para as nossas vidas através do nome de Jesus. A graça e a paz. Vamos orar nesse momento, Pai. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu poder maravilhoso, que é o poder do nome de Jesus. Nessa entrada para o turno da noite, nós oramos e pedimos ao Pai a tua graça e a tua cobertura, que tu possa nos guardar, que tu possa nos proteger, que o Senhor possa nos ungir de uma forma sobrenatural para entendermos e vivermos a tua palavra e vivermos a tua vontade, porque, como diz a tua palavra, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pai, que o Salmo 1 possamos ser que, iguaizinhos essa árvore plantada junto à corrente das águas, meu Pai, ser nutrido, ser banhado, ser refrigerado e refrescado pela tua palavra. Nós agradecemos e nós te bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã tem mais. Uma boa noite. E Deus lhe abençoe tremendamente.